Terceiro dia. Ele precisava ir. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus também agora vos digo a vós outros. Para onde eu vou? Vós não podeis ir. João 13:33. Vamos nos transportar até aquela última noite que Jesus passaria com seus discípulos. A cidade de Jerusalém estava cheia de peregrinos. O grupo de homens que tinha seguido o Senhor durante os anos de seu ministério se havia reunido com ele à mesa num aposento alto. Encontravam-se num momento muito importante, pois o verdadeiro Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, estava para ser morto. Aquela era a noite em que seria executado o plano tipificado por séculos através da cerimônia da Páscoa. Jesus se ajoelhou como um servo diante de homens pecadores para lhes lavar os pés. O pão e o vinho foram consumidos em seguida. Faltavam poucas horas para a agonia do Getsêmani e a tortura da cruz. Dentro de pouco tempo, o bom pastor Jesus seria tirado do meio de suas ovelhas e essas se espalhariam. Em certo momento, Judas se levantou. Apesar dos demais discípulos não entenderem aquela atitude, sentiam um clima de tristeza. Algo não estava bem. Não entendiam a grandeza do que estava para acontecer, mas sabiam que seriam separados de Jesus. O próprio Cristo lhes dissera que, para onde ele fosse, seus amigos não poderiam segui-lo. Diante desse quadro, fica fácil entender a razão de Cristo ter se preocupado em confortar os discípulos com a promessa de que iria, mas voltaria. Porém, essa promessa parecia não trazer consolo naquele momento. Para os discípulos, as mansões celestiais não compensariam a ausência física do Mestre. Além disso, eles esperavam que Cristo estabelecesse o seu reino na terra, e não num futuro distante. No céu, que fariam eles quando Jesus voltasse ao Pai? A quem se voltariam? Que aconteceria com suas vidas e com tudo aquilo que tinham desejado e pelo que tinham trabalhado tanto? Foi exatamente nessa situação de confusão e incompreensão enfrentada pelos discípulos que Jesus aproveitou para dar uma das mais importantes mensagens do seu ministério. Que esperança o Mestre deixaria com os 12? Os últimos conselhos. Não poderia haver melhor recado para os discípulos. Para os doentes é preciso um médico. Para os que passam por problemas pessoais, um conselheiro. Para aqueles que querem construir uma casa, um arquiteto. Mas, para os que estão tristes é preciso um consolador. Era exatamente essa pessoa que Jesus estava apresentando aos discípulos. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro consolador. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. João 14:16-18. Ellen White comenta que Jesus queria preparar os discípulos para o grande desapontamento da cruz, por isso tratou do tema da vinda do Consolador. Nos ensinos de Cristo, a doutrina do Espírito Santo se torna preeminente. Quão vasto assunto é este para consideração e encorajamento! Que tesouros da verdade ele acrescentou ao conhecimento de seus discípulos! A instruí-los a respeito do Espírito Santo, o Consolador. Ele se deteve nesse tema, a fim de animar os discípulos na grande prova que logo haveriam de suportar, para que pudessem ser encorajados no seu grande desapontamento. O Redentor do mundo se esforçou por levar o consolo mais efetivo ao coração dos seus entristecidos discípulos. E, dentro do amplo campo de assuntos que tinha à sua disposição, ele escolheu o tema do Espírito Santo para que os inspirasse e confortasse. Ainda assim, embora Cristo desse tanta importância a esse tema referente ao Espírito Santo, quão pouco é ele considerado nas igrejas hoje? Baibalesho, 13 de novembro, 1893, o Espírito permaneceria conosco. Essa hora de despedida era o melhor momento de o Senhor falar mais claramente sobre a vinda e a missão do Espírito, pois essas apontavam para o fim do trabalho terrestre de Cristo e o início do ministério do outro Consolador. Aqui está a diferença da atuação do Espírito Santo antes e depois da morte de Jesus. A partir da subida de Cristo ao céu, o Espírito permaneceria conosco até a consumação dos séculos. É verdade que o Espírito Santo sempre atuou pela salvação do ser humano, inclusive nos tempos do Antigo Testamento. Prova disso é que ele é mencionado pelo nome 88 vezes no Antigo Testamento e 262 vezes no Novo Testamento. Segundo a Bíblia, o Espírito já atuava aqui na terra desde o primeiro dia da criação, Gênesis 1, versículo 2. Porém,
Após o ministério de Cristo, o Espírito Santo estaria para sempre convosco. João 14,16. Nessa nova fase, o Espírito habitaria no crente e do cristão fluiriam rios de água viva. João 7,38. O Espírito em nós faz toda a diferença. É de tremenda importância compreender que, ao recebermos o Espírito Santo, estamos recebendo a Jesus. Não que eles sejam a mesma pessoa, pois não são, mas é porque o Espírito é quem nos leva aos pés de Cristo e nos convence a aceitar o ministério e a morte de Jesus. Somente pelo Espírito Santo você pode vencer o pecado. É Ele quem purifica a alma de toda contaminação, que torna real o sacrifício de Cristo na sua vida e que o faz semelhante a Jesus. Ele vai derramar em você o mesmo amor que levou Cristo a morrer por você. Muitas pessoas, hoje em dia, reclamam da falta de amor na igreja e, de fato, necessitamos crescer nessa virtude maravilhosa. A atuação do Espírito Santo na vida de cada um fará toda a diferença no suprimento dessa necessidade. Que papel o Espírito Santo desempenha para que nós sejamos cheios de amor a cada dia? Tome agora a sua Bíblia e leia Romanos 5,5, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Agora, em oração, pergunte à palavra de Deus quem é que derrama sobre nós o amor de Deus. Escute em silêncio a resposta do Salvador. É o Espírito Santo, o meu sucessor, o agente da salvação. Então, meu Jesus, unge-me nesta manhã por meio do Espírito Santo, derramando sobre mim o amor de Deus. Continue em oração e agradeça a Deus por essa unção que você acaba de receber. Pergunte: meu Pai, quais serão os efeitos desse derramamento do teu amor em minha vida hoje? Ainda em oração, ouça o Espírito Santo lhe responder através de 1 Coríntios 13. Na presença de Jesus, relembre em oração os princípios desse capítulo. Ungido pelo Espírito Santo, vá para o trabalho. Viva como Jesus viveu e ame a todos como Ele amou. Viva hoje para a glória de Deus. Que as pessoas vejam a sua forma de viver e glorifiquem o Pai que está nos céus. O desafio do Espírito Santo para a minha vida hoje é: viva a vida de fé dia a dia. Não se torne ansioso e preocupado com o tempo da tribulação, sofrendo de antemão. Não fique pensando: estou com medo e não permanecerei no dia do grande teste. Você deve viver o presente, um dia de cada vez, pois o amanhã não lhe pertence. Hoje você vence o ou. Hoje você deve ter uma vida de oração. Hoje você deve combater o bom combate da fé. Hoje você deve crer que Deus o abençoa e, ao obter a vitória sobre as trevas e a descrença, você preencherá os requisitos do Mestre e se tornará uma bênção para aqueles ao seu redor. Signs at the Times, 20 de outubro, 1887, p. 10. Meu compromisso: orar pela renovação do batismo com o Espírito Santo, orar por meus amigos, viver na presença de Cristo, testemunhar acerca do Evangelho, adorar a Deus com os dízimos e as ofertas, de forma sistemática e proporcional às rendas.